Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 6, e o nosso tema é o pecado da rebelião. Irmãos, esse é um pecado que tem afetado muitas e muitas pessoas nas igrejas, se rebelando contra os seus líderes, né? Contra os seus líderes, se rebela contra eles. Então, o nosso texto do dia, que está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Samuel dizendo a Saul que ele seria rejeitado porque ele foi rebelde com aquilo que Deus mandou ele fazer. E a nossa síntese: a rebelião, a hierarquia, notadamente aquela afirmada por Deus, instala o caos e faz os melhores projetos sucumbir. Às vezes a gente tem, desejo, pessoas bem intencionadas nas igrejas, têm se prejudicado, têm se sucumbido por causa do pecado de rebelião. E nosso texto bíblico que está em Números, capítulo 12, do versículo 1 ao 14, vai dizer que Miriam e Arão, eles ficaram descontentes acerca daquilo que Deus tinha constituído Moisés. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por quê? Porque Moisés tinha tomado a mulher cuxita, né? Então eles ficaram indignados e eles acharam no direito de falarem contra Moisés para Deus. Então veja como que isso soou a Deus, esse tipo de questionamento, esse tipo de indignação, de falar, de ficar em dúvida acerca da liderança de Moisés. No versículo de número 10, assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se. A nuvem desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que ela era leprosa. Então a lepra pegou em Miriam pelo fato de ela ter se indignado pela rebelião. Aí Arão, quando viu isso, ficou, amedrontado e realmente entendeu que quem era o líder era Moisés. Ora, não seja ela como um morto que saindo do ventre de sua mãe tem a metade da sua carne já consumida. Irmãos, ela ficou o tempo necessário fora do arraial até se restabelecer, né? E aqui na nossa introdução, Números capítulo 13, narra a respeito da derrocada espiritual e social da geração de ex-escravos hebreus que saiu do Egito, a qual preferiu em seus corações retornar à vida de escravidão debaixo do jugo de Faraó. Os israelitas demonstraram o seu grave sentimento de insubmissão, fator decisivo para que não entrassem em Canaã naquele determinado momento. Então, aqueles que saíram do Egito, como eu já venho dizendo, daqueles que saíram do Egito, eu venho dizendo não, a Bíblia diz, né? Daqueles que saíram do Egito, daqueles que saíram do Egito, só dois entraram na terra prometida, que foi Josué e Calebe. Todas as vezes que o povo de Deus se insurgiu contra a sua liderança espiritual, que era fiel ao Senhor, as consequências foram trágicas. Aquelas que foram fiéis ao Senhor, né? É claro, irmão, a gente não tem condição nenhuma de julgar ali, mesmo que ele for um pecador costumoso, um pecador terrível. Porém, com esses, nós podemos não, né? Na verdade, é Deus que faz a obra. Mas eu estou querendo dizer de a pessoa querer expulsar o pastor, querer se levantar, querer falar alto com o pastor, falar muito mal dos pastores. Isso, meus irmãos, para falar para pessoas até não crentes, isso também é um caso de questão de rebelião. Mas também existem aqueles que às vezes são caluniados, são homens de Deus, fiéis a Deus, e são caluniados. E aí, quando alguém fala contra eles, meus irmãos, aí o negócio fica mais estreito. Então nós temos que tomar cuidado do que nós falamos, de quem nós falamos, para quem nós falamos. Sabe o melhor? É não dizer absolutamente nada. Não diga nada. Ora a Deus, pede a Deus a direção. E se for para falar mal, não diga nada. Se for para elogiar, elogia. Oh, que bênção, glória a Deus, graças a Deus. Mas se for para falar mal, é melhor, meus irmãos, que a gente fique quieto. Mas muitas vezes a gente gosta tanto de falar que acaba falando o que não deve, na hora que não deve, para as pessoas que não devem. O pecado de rebelião, disse Deus, é como o pecado de feitiçaria,
porque o rebelde, assim como o feiticeiro, busca alcançar o fim pretendido independentemente da vontade do Senhor. Acha que os fins justificam os meios e, por isso, realiza qualquer conduta para ter o que deseja. Após o pecado de Encades, os hebreus desencadearam outras revoltas, e o resultado em todas elas foi tristeza, morte e luto. Poderia ter sido diferente, pois bastava somente obedecer. Irmãos, infelizmente nós que perdemos a nossa bênção, que nós deixamos a nossa bênção, no caso, a gente não agarra a nossa bênção, a nossa bênção escapa das nossas próprias mãos. Então veja aqui que o povo teve um sentimento tão terrível contra Deus, que a bênção deles escapou da própria mão. Então, meus irmãos, que a gente venha ter que tomar cuidado quanto a isso, né? E aqui no tópico 1, um povo de dura serviço, a inveja na família do líder. É aquilo que nós já estávamos falando. Miriam e Arão, no caso, tiveram uma inveja de Moisés, né? Apesar do cargo pesado de Moisés, eles acharam que eles tinham o direito de questionar a liderança de Moisés, e por isso que aconteceu o que aconteceu com Miriam, assim como está em Números. Um caso emblemático que retrata o espírito de oposição dos israelitas aconteceu precisamente na família de Moisés. Arão e Miriam falaram contra Moisés, mas o Senhor o ouviu. A consequência é que Miriam ficou leprosa, como castigo de Deus. Logo após, Arão disse a Moisés: Ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado, que ficamos loucamente e o que havemos pecado, né? Então veja que quando Arão viu o que aconteceu, quando a gente já comentou, ele ficou temeroso, falou: não, peraí, não aconteça comigo não. Mas ela ficou leprosa, né? Na hora ele viu, ele se arrependeu. Então veja que o pecado pode começar a ser dentro da nossa casa, com a rebelião dentro da nossa casa, porque às vezes a gente não quer aceitar o líder que nós temos. Às vezes eles ficaram em dúvida: peraí, mas ele é o, como quem diz, é o irmão caçula, como tá falando na lição, e é o caçulinha, e como é que ele vai reinar sobre nós, né? Como aconteceu com José, né? O José, abaixo de José, o mais novo era Benjamim, mas existiam outros mais velhos que ele, e ele reinou sobre eles, né? Até sobre o próprio pai. Quando ele disse aquele sonho para os irmãos ficaram questionando, o próprio pai questionou não, ficou em dúvida, mas peraí, né? Eu também vou me dobrar e tal, mas aqui também todos eles desceram para o Egito e ficaram no Egito na governância de José. E aqui nós temos que eles, apesar de Moisés não ter crescido com eles, crescido que eu digo é estudar, Moisés teve uma outra criação, mas eram irmãos, então eles questionaram com Deus acerca da liderança de Moisés. Por isso, meus irmãos, que a gente tem que tomar cuidado quando nós queremos questionar alguma coisa. No tópico 2, na parte 2, teimosia. Após receberem uma sentença forte de Deus de que eles não entrariam na terra prometida por causa da desobediência, o Senhor determinou que voltassem ao deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Os hebreus, porém, com soberba, resolveram desafiar Moisés e o próprio Deus e partiram para a guerra. Foram fragorosamente derrotados. Deus fala uma coisa, eles querem fazer outra, e aí o que acontece? Sofre a derrota. Irmãos, quando a gente entrega o nosso caminho na mão de Deus, tem que deixar Deus nos guiar. Tem que deixar Deus nos levar. Porque se a gente faz aquilo que a gente tem vontade de fazer, o que dá na telha fazer, a gente vai se prejudicar. Mais dia ou menos dia, nós vamos nos prejudicar. Porque a gente já teve uma experiência com Deus, diferente de uma pessoa que está tem uma vida mundana, e não quer saber de nada e faz coisas terríveis. Ela nunca teve uma experiência com Deus, né? Mas nós que temos a presença de Deus, a gente já teve uma experiência com Deus. Então quando a gente faz isso, né, fica uma coisa terrível. E aí as consequências são terríveis e prejudiciais para a nossa vida. Então veja que essa teimosia de não querer obedecer aquilo que Deus estava mandando, querer fazer do seu próprio jeito, da sua própria maneira, foi prejudicial para a gente. Então, por isso, meus irmãos, que a gente tem que ter na nossa consciência, ficar teimando com Deus. Porque se a gente ficar teimando com Deus, é pior para nós, porque Deus sabe todas as coisas, Ele pode tudo, Ele faz tudo, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele pode todas as coisas que Ele quer. E às vezes a gente quer teimar com Deus que é eterno. Então, se Ele mandou fazer,
é bom que nós venhamos a fazer, que nós façamos aquilo que ele determinou. O 3, murmuração. Irmãos, murmuração é um dos piores pecados que nós podemos cometer. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? De ficar murmurando. O que é murmurar? Fica sempre a mesma coisa, né? Pedir perdão para Deus, se consertar diante de Deus e continuar caminhando. Por quê? Porque isso desagrada o Espírito Santo de Deus. É claro, a gente vive situações e questões da vida que a gente fica muito chateado, mas que nem o povo de Israel que murmurou com Deus, de falar, Senhor, de falar, Deus nos tirou do Egito para morrermos no deserto, e ficar desse jeito. Eles chegaram, meus irmãos, eles estavam murmurando já fazia muito tempo, mas quando eles não se arrependeram, Deus viu que eles não se arrependeram e começaram realmente a ir ao extremo, aí Deus entrou com providência. E aqui no tópico 2, líderes em conflito, insubmissão, parte 1, insubmissão e desrespeito. Havia em Israel no deserto 3 homens muito influentes, Coré, Datã e Abirão. Eles tinham uma grande liderança, ou seja, eles tinham uma grande influência no meio do povo, eles tinham uma grande influência com o povo, né? Então eles influenciavam o povo. Os juízes não amaldiçoarás, o príncipe de dentre o teu povo não maldirás. Êxodo 22, 28. É fato que todo rebelde com frequência critica a liderança, não só nas coisas importantes, mas inclusive nos pequenos acontecimentos. E isso deve ter acontecido com esse trio. Um dia, porém, resolveram dar vazão a toda a indignação acumulada contra o líder Moisés. Irmãos, eles incitaram o povo contra Moisés. Esses 3 homens incitaram o povo contra Moisés. Então veja que não foram só insubmissos, eles foram desrespeitosos com Moisés. Vai saber o que disseram sobre Moisés para o povo, o que eles falaram de Moisés, como eles instigaram o povo contra Moisés. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, a lição toda está falando, tomar cuidado, o que fala do líder, tomar cuidado, principalmente o líder espiritual constituído por Deus. Mas ele está cheio de pecado, mas ele está isso, está aquilo, temos que se tomar cuidado. Infelizmente, irmãos, nós falamos muita coisa que não deve ser falada, a gente é teimoso, porque a Bíblia diz para a gente não falar e a gente fala na hora errada, no momento errado, para a pessoa errada. Mas hoje, Deus está refrescando a nossa memória acerca de nós, como nós devemos proceder no nosso dia a dia. O memorial dos rebeldes. Números 16:40 relata uma determinação divina interessante, a construção de um memorial no altar do Senhor para que os filhos de Israel se lembrem da conduta de Coré e seus seguidores. Irmãos, a terra se abriu, esses homens caíram dentro da terra e foi assim que aconteceu. Então Deus faz com que eles façam algo para que eles venham se lembrar daquilo que acontece com o rebelde, com o murmurador, daquilo que acontece com aquele que fala contra a palavra de Deus, que vai contra os preceitos do Senhor. Na verdade, ser da tribo de Levi era um privilégio concedido pelo Senhor, pois os levitas deveriam ser cuidados por toda a vida pelos demais israelitas. Então, meus irmãos, aqui também vai dizer nesse tópico 2 aqui, que quem deveria ser, que ia viver em prol do templo seriam os levitas. No caso aqui, no momento era o tabernáculo. Mas o que? Nós vemos que eles que cuidariam dessas coisas espirituais, né? Não adianta as pessoas se rebelarem e fazer coisas contra isso. Então aqui na parte 2, continuando, e ainda com as muitas demonstrações do Senhor quanto a isso, não retroagiu em seu intento, e o fim foi trágico. Depois de Deus ter falado para eles, para Arão, Coré, como levita, achava que a medida era um equívoco de Moisés, ou seja, colocar Arão como um levita, eles achavam que era um equívoco. Peraí, tem alguma coisa errada aí, como é que é esse negócio aí? Só porque é irmão dele vai colocar ele como levita? Então houve um questionamento, houve uma questão que já começou a fluir no coração daqueles homens, o quê? A insubmissão e a falta de respeito. E aí nós vemos que eles começaram a incitar, porque eles não incitaram o povo do dia para a noite, que era muita gente, foi ganhando um coração aqui,
foi falando uma coisinha ali, aí um vai passando para o outro. E aqui no 3, o castigo dos inconformados. É impressionante como a rebelião em regra é extremamente contagiosa. Irmãos, como é que pode? É engraçado. Mas como é que pode? Quando a gente fala bem da pessoa, fala bem de alguma pessoa, esse bem que a gente fala não ser levado adiante. Ah, eu falo bem para ela, fala aqui. Mas se fala alguma coisa má de alguma pessoa, meus irmãos, o mal que as pessoas caluniam, e mesmo que eu estiver falando a verdade, vai se proliferando de uma velocidade que é incontrolável. Essa proliferação do mal, quando é dito, é incontrolável, meus irmãos. É inacreditável como este mal se prolifera quando a gente fala de alguém. E assim aconteceu com Moisés. Falar bem de Moisés não dava ibope, não dava audiência, mas falar mal de Moisés, as pessoas paravam para ouvir e estavam enchendo seus corações das pessoas que falavam mal de Moisés. Então, aqui tem mais uma parte aqui. Eu perdi aqui. É inacreditável como as pessoas que sem temor quebram o princípio de autoridade e submissão contra um homem de Deus e ainda justificam que realizaram algo politicamente correto. Erram por não conhecerem as Escrituras, as regras que regem a liderança espiritual estabelecidas por Deus são exclusivas dele e estão relacionadas com a sua escolha soberana. Então vejam que erram por desconhecerem que há um peso nisso, né? Acham que vai ficar assim, que é tudo normal. Não, irmão, não tem problema não, é tudo assim mesmo. Não tem nada não, as coisas são assim mesmo. A gente é inconformado, é homem que nem nós. Porém, realmente, é homem que nem nós. Só que a autoridade na vida dele é diferente. Então aqui, o autor da revista está dizendo que é inacreditável como hoje as pessoas usam as redes sociais para falar mal dos seus pastores, para falar mal dos seus líderes, né? E às vezes inconsequentemente, mas se está certo, se está errado, irmão, não importa. O que nós temos que fazer é guardar a nossa língua para não falar demais nas situações, para a gente não venha atrair para nós malefícios, ou seja, coisas que desagradam a Deus, que a gente está fazendo, está sendo um desagrado a Deus. E quando a gente coloca em prática, então, é muito terrível. Então a gente tem que imaginar e pensar qual é a consequência, que a gente pensa muito no aqui e agora. Não, eu vou falar porque eu tenho que falar, porque eu estou cheio, eu estou engasgado, eu preciso fazer, eu preciso falar, e aí fala. Quando fala, causa um estrago muito terrível. Tópico 3. Deus mostra a sua vontade. Deus afirma a liderança. Deus firma a liderança. O Senhor, como forma de firmar a liderança sacerdotal de Arão e de fazer cessar as contendas, determinou que cada cabeça de seus pais deveria trazer uma vara até a tenda da congregação. As 12 tribos levaram a vara até a tenda da congregação. Eles enterraram aquela vara, no outro dia foram lá e só a vara de Arão floresceu. Ou seja, Deus que escolheu Arão. Foi Deus que escolheu a tribo de Arão, a tribo de Levi. Foi Deus, foi o próprio Deus, não foi Moisés. Foi Deus. Então agora eles deveriam entender que Deus falava com Moisés. Mesmo eles sabendo disso, né, ficava questionando essas coisas. Então nós vemos aqui que quem falava com Moisés era o próprio Deus. Deus fez a vara de Arão florescer. Então era uma forma de eles verem que a autoridade de Deus estava sobre Moisés, mas mesmo assim foi muito difícil. Deus honra o líder. Números 17:8 relata que a vara de Arão floresceu e os dos outros permaneceram mortas. Então Deus honrou aquilo que ele tinha dito a Moisés, né, acerca de Arão. Então Deus honrou a sua palavra. Então veja que a vara dos outros ficaram mortas e a única vara que floresceu foi de Arão, ou seja, uma determinação de Deus deveria ser ouvida. Parte 3, Deus protege o líder. Números 17:10 fala a respeito da ordem para se guardar Arão, a vara de Arão, que floresceu dentro da Arca da Aliança. Então, essa vara foi guardada dentro da Arca da Aliança. E aqui, nós vemos que Deus protege. A tribo de Arão deveria ficar só a serviço do tabernáculo, que era no momento do tabernáculo, e mais à frente o templo.
mas, porém, eles seriam sustentados pelos israelitas, mas com uma condição, não teria porção de terra, com uma condição, que deveriam se guardar para as coisas de Deus. Então Deus, a partir disso, teria toda a proteção de Deus e tudo aquilo que precisavam para um meio de subsistência. E a nossa conclusão: os ministérios de Moisés e Arão foram marcados por muitas rebeliões, mas o Senhor sempre os honrou e protegeu. Talvez em algum momento tenha surgido em seu coração algum sentimento de rebelião contra alguma autoridade espiritual constituída por Deus, como ocorreu com Coré, Datã e Abião. Se isso aconteceu, arrependa-se, peça perdão a Deus e retorne à plena submissão a Deus. Irmãos, não adianta ficar dando desculpa. A única forma de consertar isso é pedindo perdão para Deus. E, se possível, peça perdão para a pessoa, o seu líder, da forma que você está se portando. Eu já fiz isso, irmãos. Eu, sinceramente, fiz isso. Eu fiquei muito indignado com uma situação de uma igreja que eu congreguei e falei o que não devia ter falado pela minha falta de experiência, porém, isso não justifica o que eu falei. Não caluniei ninguém, só fiquei indignado, mas a minha indignação deixei transbordar a indignação. E teve um determinado momento que eu tive que pedir perdão diretamente para o pastor. Então, é uma experiência que eu tive, que eu não recomendo, que eu não estou dizendo para os irmãos para que não façam. Né? Não passei por prova, mas Deus pesou a mão, não, porque eu me arrependi a tempo, assim como Arão fez, se arrependeu a tempo. Então, que Deus nos ajude, irmãos. Pense bem e vamos orar a Deus para que a gente venha ter uma mente tranquila, um coração puro, um coração agradecido, uma vida na presença de Deus, sem murmurações, sem contendas, sem submissões aos líderes que Deus colocou na nossa vida. Que Deus nos ajude. Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe. Fique na paz. Deus abençoe.